Olá pessoal, eu sou Denise Cavalcante, coordeno os trabalhos da Casa Espírita William Cruz, localizada no bairro do Prado, aqui em Maceió. Há 85 anos, realizamos trabalhos com a comunidade, com idosos, gestantes, crianças. Nós realizamos também palestras públicas doutrinárias, cursos, atividades como seminários, atendimento fraterno, atendimento psicológico e terapia comunitária. Participamos da Nota Fiscal Cidadã desde o início e estamos realizando um sonho, que é a construção de um galpão onde ampliará as nossas atividades sociais. Por isso pedimos, se cadastre na Nota Fiscal Cidadã, coloque o CPF na nota, escolha uma instituição assim como a nossa. Além de praticar solidariedade, você vai estar concorrendo a prêmios em dobro. Boa noite a todos vocês. Por um apelo do Centro Espírita William Cruz, nós estamos fazendo a gravação desse vídeo em substituição à doutrinária com a presença do público, dada a situação atual em relação ao coronavírus. Uma decisão sensata, equilibrada, de acordo com a referência às recomendações do Ministério da Saúde. Então, nós vamos conversar sobre a obra consoladora. A obra consoladora que diz respeito aos livros escritos por Kardec, trazendo para nós a codificação da doutrina espírita. É importante para nós espíritas, ou que desejamos ser espíritas, que nós tenhamos a oportunidade, até aproveitando esse período, dos que precisam ficar mais em casa e dos que devem de circular menos, para ler os livros do Allan Kardec, que é a codificação da doutrina espírita, e com isso a gente se empoderar mais dessa doutrina tão bonita, tão consoladora, principalmente nos tempos atuais. Nós gostaríamos de desejar a cada um de vocês um período de serenidade, um período de prudência. O apelo é importante para a prudência, sem pânico, mas compreendendo que essa crise, que não é apenas uma crise de saúde, porque tem as repercussões, é uma crise também econômica, e que está assolando ao mundo inteiro. Então, também é um momento de meditação, de reflexão, de como nós todos, a humanidade, estamos integrados nesse nosso mundo que parece, para alguns, que se restringe apenas a si mesmo. Mas esse é um momento também de reflexões nesse sentido. Vamos conversar então, meus amigos, minhas amigas, sobre a obra consoladora. Primeiro eu gostaria que a gente conversasse, refletisse sobre o que eu fiz, porque quando eu estou fazendo uma conversa desse tipo, que a gente chama de palestra doutrinária, na realidade aprendo muito mais do que pretendo esclarecer ou trazer à tona as reflexões.
E nesse sentido, eu fui procurar o que nos diz bem o que é consolar. E encontrei no dicionário mesmo, consolar como aliviar, ou tentar aliviar a dor, o sofrimento, amenizar a aflição. Então, a doutrina espírita, através da obra consoladora, tem essa missão e essa visão em relação à humanidade. No entanto, a doutrina, ela também é esclarecedora. E esse esclarecimento, a gente diz, ela é lucida, ela clarifica, ela desvenda. O quê? Como a terceira revelação, ela faz uma leitura mais significativa e atualizada em relação a todos os momentos, desde da palavra de Jesus, quando aqui esteve entre nós, de algumas questões que não são muito, ainda precisam de ser melhor clarificadas dentro de uma proposta, não só de aprender e memorizar o Evangelho, mas principalmente de praticá-lo. Portanto, a doutrina espírita, ela consola, porque ela clarifica, ela esclarece, ela nos mostra as questões essenciais para a realidade humana. Questões que ao longo da história da humanidade, a partir da filosofia, das outras ciências no campo social, os homens têm feito. E durante alguns períodos foi até proibido de se questionar, por exemplo, o que é Deus? De onde viemos? Quem somos? Para onde iremos? Qual a nossa missão aqui, a cada vez, dentro do processo reencarnatório, a cada vez que estamos vivenciando essa maravilha que é a vida. Então, quando a doutrina nos esclarece sobre essas questões, ela também nos consola, porque ela nos dá, inclusive, principalmente, um propósito de vida. Ela nos dá a perspectiva de nós podermos entender melhor o projeto de Deus, um projeto que nos dá a certeza de que somos de fato seus filhos, de que Deus é misericordioso e justo e bom e atende aos seus filhos de uma forma tal que é impossível a gente não ter a significação clara de que nós, de fato, estamos aqui numa proposta muito mais abrangente, porque, em sendo imortais, essa é apenas uma existência. E é nessa existência, nesse momento presente, que podemos, de fato, vivê-lo com a intensidade do Evangelho e construir as possibilidades e as oportunidades no futuro, num progresso evolutivo a cada vez que aqui viemos. Então, a codificação kardeciana, a obra consoladora, ela se compõe principalmente de 4 livros que foram publicados entre 1857 e 1868.
começou com o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a base, o fundamento de toda a doutrina. Porque o Livro dos Espíritos, dele, teve como consequências o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, Kardec, nesse período de 57 a 68, num trabalho exaustivo, lembrando que Kardec começou, já tinha 50 anos, muitas vezes a gente, nessa idade, um pouquinho mais, a gente já acha que não tem muito mais o que fazer ou o que aprender. E a lição de Kardec, ao se deparar com um fato novo, como cientista, como pesquisador, ele foi pesquisar, foi ver de fato do que se tratava, sem nenhuma ideia preconcebida, e a partir daí ele nos brindou toda a humanidade com a doutrina espírita. Quem assistiu o filme Kardec, de certa forma ele retrata essa saga, vamos dizer assim, do Kardec, para codificar a doutrina. Ele e Amélie, juntos, trouxeram uma experiência e uma vivência, não apenas a codificação, do que é o compromisso com a verdade, a inspiração para trazê-la a tantos e tantos que somos herdeiros dessa verdade. E então, aqui estamos, lembrando como é importante que possamos, de fato, aproveitar esse período e os outros que virão, para nos dedicarmos mais à leitura, e mais do que a leitura, meus amigos, ao estudo mesmo. Na maioria dos centros existem cursos, né, sobre cada um desses cursos, desses livros, melhor falando. Cursos sobre o Livro dos Espíritos, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que certamente é o livro que mais a gente lê, até porque nós o acompanhamos, né, no Evangelho do Lar. O Livro dos Médiuns, né, o Céu e o Inferno e a Gênese, talvez sejam os livros menos lidos e muito menos estudados. É tão importante que a gente tenha realmente a fundamentação da doutrina, para cada vez mais, não uma proposta de doutrinação, mas uma proposta de alargamento da visão de mundo, perspectiva, abrir perspectivas para visualizar, ver e, se for o caso, introjetar esse brinde que é saber por que estamos aqui. Qual a nossa missão? Qual a nossa destinação? E mais do que qualquer outra coisa, firmarmos o compromisso para seguirmos Jesus, nosso guia e modelo para toda a eternidade. No Livro dos Espíritos, já na introdução, o livro diz assim, aspas, o estudo da doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quanto grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então, Kardec isso escreve na introdução do Livro dos Espíritos, nos convidando a
o estudo sério, então não apenas a leitura, mas termos persistência, né? Termos continuidade. O livro é constituído de perguntas e respostas e são encadeadas numa proposta pedagógica de Kardec. Pois bem, em outro momento, aí já nas obras póstumas, se eu não me engano, mas nos cadernos de anotações de Kardec, ele coloca assim, aspas, a princípio eu não tinha visto senão a minha própria instrução. Mais tarde, quando vi que tudo aquilo formava um conjunto e tomava as proporções de uma doutrina, tive o pensamento de o publicar para a instrução de todos. Nossa, que maravilha! Como cientista, como professor, como pedagogo, como humanista. Se dedicar ao estudo, se dedicar à pesquisa, se dedicar a fazer a codificação, uma proposta de visão do coletivo. Não bastava ser apenas para ele, não era essa a proposta, mas sim trazer para a humanidade inteira. Então ele continua, foram essas mesmas questões que sucessivamente, desenvolvidas e completadas, fizeram a base do Livro dos Espíritos. Fechamos aspas. Pois é, meus amigos, né? Nós temos o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, e depois disso várias outras edições. O primeiro foi em francês, né? Lançado em Paris, e no lançamento do livro, quando Kardec se recolhe após o lançamento, ele escreve assim, abre-se aspas, mais de 100 exemplares do Livro dos Espíritos já foram nesse primeiro dia doados ou vendidos. Cada volume será um grão de vida nova lançado ao coração de um homem velho. Um grão de vida nova lançado no coração de um homem velho. Se algumas sementes caírem em corações maduros, haverá, por certo, gloriosas ressurreições. 1.200 sementes de verdade serão lançadas no terreno da opinião. Se uma só frondejar, nosso esforço não terá sido em vão. Então, sementes da verdade lançadas no coração de um homem velho. E aí a gente se pergunta, será que o homem velho quer se renovar? Quer se transformar? Quer compreender de forma mais ampla o sentido da vida? Em 1º de janeiro de 1858, Kardec lança uma revista Espírita, que é um jornal de estudos psicológicos. Uma tribuna livre, mantendo o público a par de todos os progressos e acontecimentos dentro da nova doutrina, mas precatando esse público dos exageros da credulidade, então, para que evitasse fanatismos, misticismos, e também para esclarecer os céticos de como o estudo, a pesquisa estava se desenvolvendo.
nesse sentido, é importante a gente refletir sobre o caráter do Kardec, sobre a necessidade que ele teve de tornar público para o passo todo o desenvolvimento da codificação kardeciana, de modo que realmente pudesse haver uma ampla divulgação, críticas e, portanto, não fosse algo misterioso, sobrenatural, como estava acontecendo em relação à frequência das pessoas nos fenômenos das mesas girantes. Em seguida, em 1861, Kardec, preocupado, inclusive principalmente, com o possível uso inadequado da mediunidade. Mediunidade essa que não diz respeito apenas ao espiritismo, mas que faz parte é uma questão natural do ser humano e que foi expressa de muitas formas ao longo da história da humanidade, mas que naquele período estava sendo muito divulgada e através, inclusive, do que nós já conversamos, já dissemos, a questão do fenômeno das mesas girantes. Então, Allan Kardec, preocupado no uso indevido da mediunidade e também para ter uma orientação aos médios para não serem explorados, nem explorassem o público, ele então publica o Livro dos Médios. O Livro dos Médios é um guia para os médios. Então, nesse livro, é um ensino especial dos espíritos, através da codificação, né? Allan Kardec é um codificador, o que está escrito vindo dos espíritos. Então, o Livro dos Médios, ele esclarece sobre todos os gêneros das manifestações, todos os meios de comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual, o mundo invisível. Serve também para o desenvolvimento da mediunidade. E nesse caso, não é o desenvolvimento da mediunidade como algumas pessoas pensam. Vamos desenvolver a sua mediunidade. Pode ser lido como a educação da mediunidade, de modo que o médium entenda, não é, o que é ser médium, entenda ter ele mesmo todo o controle sobre a manifestação dos espíritos, para não ser tomado de alguma forma por alguns deles. Então, é uma forma de educação da mediunidade, para evitar os tropeços que pode encontrar na prática. Então, o médium, ele pode se deparar com algumas situações em que ele precisa ter controle. E a educação da mediunidade que permite isso. O Kardec diz, com muita propriedade, que os espíritos são o quê? São os homens que desencarnaram. Então, todos os tipos de personalidades que nós encontramos, de homens e mulheres encarnados, nós também encontramos nos espíritos, porque nada mais são do que estes que passaram a viver no mundo espiritual, no mundo invisível. Bom,
Esses esclarecimentos, essa divulgação do Livro dos Médiuns, serviu inclusive para ajudar aqueles centros espíritas, aquelas reuniões que estavam se formando, né, na Europa, principalmente na França e no Brasil e nos Estados Unidos. Então, começaram a se formar grupos de estudos sobre a mediunidade, sobre o Livro dos Espíritos, enfim, sobre a possibilidade concreta de comunicação entre o mundo visível e o mundo não visível. Então, em 1864, 3 anos depois, Kardec lança, né, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele compõe praticamente a terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, nesse o Evangelho, nós temos as máximas morais de Cristo, mas não apenas as máximas morais, quer dizer, o Evangelho, no que ele traz de mais, que ressoa melhor para a nossa prática enquanto pessoas, é o que Jesus nos traz da moral cristã. E nos traz essa moral cristã de uma forma que a gente pode aplicar a todas as etapas e as circunstâncias da vida de cada um e no contexto de toda a humanidade. Então, quando Jesus, por exemplo, como o Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz a passagem do Evangelho em que Jesus, ali, judeu, numa nação que estava dominada por um império romano, de hábitos, de religião e de poder material, totalmente diferente daquele povo, que estava dominado, território invadido por pelos romanos. Jesus diz, com toda simplicidade, amai os vossos inimigos. E mais do que isso, orai por eles. Depois Jesus, em um outro momento, ele reduz, não vou falar reduz, ele nos traz toda a sua obra, toda a obra do Evangelho, toda a lei, a lei e os profetas, nos dizendo, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ora, o quanto ainda cada um se reflita, estamos longe de seguir Jesus. O quanto ainda estamos longe até mesmo de compreender o que é o amor incondicional. Esse amor que Jesus nos mostrou em palavras, em atos, de todas as formas, em todas as circunstâncias. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é o ensino moral do Cristo. Parábola do bom samaritano, o momento em que ele faz com que os homens reflitam diante da mulher adúltera, o convite a Zaqueu para naquela mesma noite estar com ele. Quantas
né? A água que ele pede e explica à mulher samaritana. Então, toda a moral do Cristo. Quando ele diz aos apóstolos a questão da fé, referindo-se ao grão de mostarda, então tudo isso está em o Evangelho segundo o Espiritismo. O ensino moral do Cristo, na realidade, é o código de moral universal. Universal. Não é necessário, nem é preciso, que nós tenhamos nos sentirmos privilegiados por entendermos, por termos a experiência de vivenciar o cristianismo. É importantíssimo que a gente lembre que somos toda a humanidade, onde quer que estejamos, onde quer que estejamos atuando, pensando, nós somos todos filhos de Deus, que nos mandou várias pessoas ao longo da história para nos ensinar o amor. E Cristo nos trouxe todas essas lições e ainda hoje nós temos dificuldade e muita de compreender, mais ainda de praticá-las. Pois bem, o ensino moral do Cristo, através do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo nos traz a chave para compreender. Nos traz a chave para compreender esse código de moral universal. E é com essa chave que nós podemos abrir o nosso coração e a nossa mente para ir ao encontro de Jesus. Bom, em 1865, Kardec lança O Céu e o Inferno, também chamado como subtítulo A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nesse livro, nós compreendemos, através de um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, nós compreendemos de uma forma muito clara que de fato é uma passagem e que nesse trânsito entre a vida física e a vida espiritual e a vida física, através de diversas experiências reencarnatórias, nós compreendemos também sobre as recompensas, as chamadas penalidades futuras, sobre anjos, sobre demônios, sobre a situação real da alma durante e depois da morte, depois do desencarne. Ora, parece, quando a gente fala assim, que é uma pretensão dizer isso. Mas precisamos entender que tudo isso não é uma pretensão nem uma visão alucinatória de Kardec. Tudo isso foi trazido através da mediunidade de vários médiuns e que havia manifestações dos espíritos para dar a Kardec essas informações. E ainda hoje, nas reuniões mediúnicas, nós aprendemos muito
refletimos muito sobre o nosso presente em relação à nossa imortalidade quando chegarmos no outro lado da vida. Em 1868, Kardec lança a Gênese. A Gênese, ela nos traz a parte científica. E a parte científica, interpretando, aclarando, esclarecendo as leis da natureza. Essa imutabilidade das leis de Deus, que hoje a ciência nos mostra com tanta propriedade. Mas lá atrás, em 1868, nós encontramos no livro A Gênese, antecipando o avanço científico e tecnológico, a prova e a grandeza do poder de Deus, quando analisa, quando demonstra as suas leis, as leis da natureza. Então, quando nós trabalhamos, estudamos a doutrina consoladora, através desses 5 livros, nós percebemos a grande contribuição da doutrina no pensamento universal. Ela nos traz uma síntese metodológica do saber. Lembrando que naquele momento, e ainda hoje, nós estávamos em plena vivência de um divórcio entre a filosofia, a religião e a ciência. Então, através dessa síntese metodológica do saber, nos traz o pensamento cultural integrado, em que filosofia, ciência e religião integram como síntese as diferentes partes do conhecimento humano de um mesmo objeto. É um avanço. É um avanço. Quando tudo está partido, os 5 livros da doutrina nos mostra como tudo está integrado. Então, nós podemos perceber pelo menos 3 aspectos que eu trouxe para a gente conversar. O aspecto do homem integral, a dimensão interexistencial e o caráter intergeracional da doutrina espírita. O homem deixa de ser corpo e espírito, a existência deixa de ser restrita ao aspecto físico, biológico, e o caráter intergeracional nos mostra o encadeamento lógico e necessário entre as diferentes gerações. Então, quando a gente lembra, né, dessa dimensão do homem integral, ele deixa de ser só bioespiritual, e o homem que licencia o espírito pelo trabalho. E dá clara evidência que só o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento. Então, a cada vivência nossa reencarnatória, nós não estamos aqui em vão. Nós não estamos aqui sem uma missão, nós não estamos aqui sem um propósito, nós não estamos aqui como se
tivéssemos apenas essa existência, como alguns pensam, e, portanto, o que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Aquele homem dicotomizado deixa de existir. Nós somos uma pessoa e, como pessoa, está lá bem escrito no Livro dos Espíritos, nós estamos integralizados, físico, espírito e perispírito, que é o fluido, que é a possibilidade concreta de nos dar essa visão do homem integral. Outra dimensão é o caráter intergeracional. Quer dizer, as gerações, elas não são estanques. Não é só uma questão cultural que faz com que as gerações revivam as gerações anteriores e deixem para as gerações subsequentes o seu legado. Na realidade, o que se estabelece entre as gerações, o que diz respeito às diversas gerações, o que se realiza entre as gerações, é tudo isso que a gente hoje está vivendo, por exemplo, quando estuda, quando sabe das informações em relação ao desenvolvimento sustentável, ao ecodesenvolvimento. Quando a gente percebe que no presente as ações do homem devem estar dirigidas permanentemente ao futuro, e ao futuro individual e ao futuro coletivo. Isso, inclusive, que parte do Oriente já trazia e já traz na sua cultura. Então, quando no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte das leis morais, a gente estuda a lei de ação e reação e a lei do progresso, a gente percebe que as sucessivas gerações humanas resultam de um encadeamento evolutivo do ser essencial, que é o espírito, em processo evolutivo permanente. Então, é até interessante nesse aspecto, vou convidar para a gente refletir, quando a gente lê lá em Êxodos 25, em que lá está escrito assim: não te curvarás a elas, imagens, ídolos, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. É uma fala muito forte, é uma fala ainda, né, do Deus em que se acreditava, um Deus de certa forma tratava seus filhos com uma rigidez. Quando Jesus nos trouxe o Deus de amor, quando Jesus nos mostrou Deus como um Pai misericordioso e justo, e quando a gente interpreta à luz do Evangelho de Jesus toda a lição que ele nos traz, nos mostrando esse Deus de misericórdia, fica mais fácil a gente entender o que é que se estava falando naquele momento. Como é que a gente poderia melhor ter esclarecimento sobre essa passagem? A doutrina nos traz o que eu chamo o projeto pedagógico de Deus para todos nós, que é o processo da reencarnação. Então, primeiro, Deus é Pai misericordioso e justo.
Segundo, sendo o Pai, Ele nos conhece. Ele nos conhece, Ele sabe que ainda estamos no caminho da perfeição. Então, as consequências dos nossos atos e não as punições, as penalidades, a noção do pecado, é a noção de consequência. O que nós fazemos, nós sabemos que haverá consequências. E que essas consequências influenciarão as gerações. Porque as gerações que virão nada mais são que nós mesmos, as próximas reencarnações. Então, a terceira, a quarta, a quinta geração é o retorno de nós mesmos, colhendo o que plantamos. Mas numa colheita em que nós já evoluímos para saber a importância que é plantar coisas boas, bons pensamentos, plantar o amor. Ainda estamos longe, enquanto humanidade, ainda estamos sim, mas já tivemos tão mais distante. A história da humanidade é uma história de violência, uma história de indignação humana. Já estamos bem mais evoluídos. A terceira dimensão é a dimensão interexistencial. E essa dimensão faz com que a gente entenda a humanidade enquanto humanidade em que há duas claras sociedades: a sociedade espiritual e a sociedade do mundo físico, mas que não são separadas e estanques. Estão em permanente comunicação, interagem entre si, influenciam-se entre si. Alguns chamam de anjos da guarda, alguns chamam de espírito protetor, santos. Sociedade espiritual, interagindo conosco, nos inspirando, nos intuindo e se manifestando através da mediunidade. E essas manifestações, elas nos mostram que nós não podemos acreditar que somos imortais e vivermos como mortais. Então, a obra consoladora, ela é também a obra esclarecedora. E o estudo dessa obra, o estudo qualificado dessa obra, nos mobiliza para que nós possamos ir cumprindo a nossa missão. Qual é essa missão? Quem nos trouxe essa missão foi Jesus. Aprender a amar. Aprender a amar, meu amigo.